Então, conforme eu falei com vocês, meu nome é Rodolfo e eu quero... Essa minha apresentação, ela é muito elástica aqui, essas minhas transparências, porque eu posso apresentar aqui 15 minutos, eu posso apresentar 1 hora, eu posso apresentar 5 horas com essas transparências, elas são muito elásticas. Então, eu vou tentar apresentar em cerca de 40 minutos, mais ou menos, para permitir, inclusive, se alguém estiver cansado, querer ir embora, etc., se alguém quiser perguntar alguma coisa, perguntar e tudo mais. Às vezes eu me empolgo e como a apresentação é muito elástica, aí a coisa fica muito rápida no final. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa elasticidade ficar mais ou menos contínua e constante ao longo da apresentação. Antes eu queria falar com vocês como é que é o espírito dessa apresentação. O espírito dessa apresentação é falar o que é engenharia de software, tem muitos significados, e explicar para vocês que dar uma sugestão a vocês que o aprendizado de como é que funciona uma certa área, uma certa área de conhecimento, uma certa disciplina, pode ser adquirindo, principalmente olhando os eventos chamados conferências da área. No caso aqui, eu vou focalizar na principal conferência de engenharia de software que existe no mundo, que é patrocinado por 2 das principais instituições ligadas à computação no mundo, que é a ACM e o IEEE, né, o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica e tudo mais. Então, a ideia dessa apresentação é essa, mostrar para vocês um pouco da engenharia de software, sugerir a vocês que vocês conheçam sobre a engenharia de software olhando por uma conferência da área, no caso a mais importante, que é a International Conference on Software Engineering. Então, esse aqui é o espírito da apresentação. Só que ela tem uma série de outros penduricalhos, etc. Vamos ver se eu consigo não investir tanto tempo quanto eu tenho tendência de ir nos outros penduricalhos. Existe aqui dentro, podem acreditar, existe uma palestra formal também. Eu consigo extrair desses slides várias coisas. A primeira parte que eu gostaria de fazer uma consideração é por que a gente faz esse tipo de conversa, estudo, etc. Eu gostaria de deixar um pensamento aqui com você sobre o problema do Brasil ser um dos países mais importantes no mundo do setor de produtos e serviços e a gente não alavancar ser um país produtor de software. Eu acho que seria muito importante nós sermos um país produtor de software, né? E uma das disciplinas que tem a ver com isso aí é a engenharia de software. Eu digo a vocês o seguinte, eu vou fazer uma afirmação aqui bem valente, bem corajosa, que é o seguinte. Nos anos 90, o Brasil e a Índia tinham um patamar muito parecido sobre o protagonismo do desenvolvimento de software no mundo. A Índia conseguiu alcançar um protagonismo aí. Eu falo aqui com vocês, né? Não tem grandes classificações, não. Já vou mostrar um penduricalho de classificação aqui para vocês. É muito difícil falar que o Brasil é X, a Índia é Y, etc. Mas o fato é que existem números que afirmam que a Índia talvez seja responsável por 8 a 10% da produção de software do mundo e o Brasil é menos de 0,5%. Mas já houve uma época que eles eram iguais, a Índia conseguiu sair e eu acho que a Índia saiu por ter investido nos conhecimentos da engenharia de software e o Brasil não. Então, eu gostaria de deixar isso claro aí para vocês, que eu acho que a engenharia de software tem um protagonismo muito grande na questão de alavancar um país na direção do desenvolvimento de software e eu acho que o desenvolvimento de software é uma das melhores opções que um país pode fazer no cenário mundial. E eu tenho aí umas brincadeiras sobre isso aí já. A outra consideração é que o software e a educação para o desenvolvimento de software são temas, então, cada vez mais importantes. Né? Só que eu não vou por esse caminho aí, eu poderia fazer muita consideração. Esse gráfico aqui é só um gráfico que eu tirei de um relatório da Comissão, né, de Assuntos Econômicos, etc., da ONU. E é só para vocês verem que o que eu estou afirmando é o seguinte, olha, o mercado brasileiro é o 5º, 6º ou 7º mercado de software na área de produtos e serviços no mundo. André, entendeu aí? 5º, 6º ou 7º mercado do mundo. Agora, quando você olha quase qualquer dimensão, essa dimensão aqui, Computer and Information Service Export, algum tipo de exportação aí e tudo mais, você tem aqui 20 países, o Brasil não está entre eles.
E quem esteve aqui na segunda-feira viu uma pergunta que eu fiz ao professor Wilson. Quem estava aqui na segunda, hein? Muita gente. Eu perguntei para ele sobre o problema do Brasil, né, se destacar mais ou menos. Ele falou que seria importante estudar o caso da Irlanda. Vocês estão vendo aqui, realmente a Irlanda é esse primeiro lugar, aí exporta muito. Mas se vocês quiserem estudar isso de verdade, eu não quis entrar em polêmicas com o Wilson com relação a isso aí. O que eu vou recomendar a vocês é esse livro aqui, ó. Esse Guy Wiederhold, ele é um professor aposentado de Stanford, cara muito bom de serviço. E eu recomendo fortemente esse livro aqui, ó, Valuing Intellectual Capital, Multinationals and Tax Havens. O fato é o seguinte, ele explica muito bem por que a Irlanda está ali naquele início. Eu não vou entrar nessa seara com vocês. Alguém sabe aí, só de curiosidade? Vocês estão vendo que a gente precisa fazer uma reflexão sobre essas coisas ou não? A gente tem que ter uma reflexão sobre essas coisas. Eu acho que você vai gostar desse assunto, André. Não esqueça de olhar o livro do... Essas transparências vão estar disponíveis. Quem não quiser anotar, não precisa anotar, não. Depois vai... O flip e o flop não estão aqui. O pessoal está cansado, a organização está cansada, tá vendo? A escola demanda muita coisa. Então, esse aí seria um dos penduricalhos da minha apresentação sobre a importância da engenharia de software. Eu entro em detalhes, às vezes, sobre por que a Índia conseguiu fazer as coisas. Eu entro em detalhes, às vezes, por que a Irlanda está com esse protagonismo todo, etc. Eu entro em detalhes, às vezes, de quais são o papel de alguns desses países no cenário mundial aqui. Não vou entrar nisso. Essa aqui é uma parte nova. Isso aqui é de... Gente, se vocês souberem que isso aqui não é original, vocês me mandem uma mensagem, rodolfo@dccufmg.br. Eu resolvi mostrar um outro penduricado da importância do software via o filme 007. O filme 007, na verdade, é baseado nos livros 007, e os livros 007 foram escritos pelo Ian Fleming, que é um cara que viveu de 1908 a 1964. Ele morreu em 1964. Em 1953 ele lançou o primeiro dos livros do 007. É aquele cara Bond, James Bond. Alguém não conhece? Todo mundo conhece, ótimo. Ele é um ícone mundial, inclusive tem um trabalho de um russo sobre a iconografia, a simbologia bondiana e tudo mais. Eu acho isso muito interessante, porque a gente pode acusar o James Bond de tudo que vocês imaginarem, mas a dimensão que eu vou explorar aqui não vai ficar ninguém com raiva de mim, tá? Eu aposto que ninguém vai ficar com raiva de mim. Em 1962 é que teve o primeiro filme do Bond, que foi o Dr. No. E em 1966, o Umberto Eco, que morreu agora recente, vocês ouviram falar da morte dele ou não? É um cara importante, etc. É até difícil falar o que esse cara é tão importante, porque ele mexe com análise literária, ele mexe com semiótica, e ele é um bondologista. E morreu agora recente. Em 1966, ele até escreveu um artigo no livro The Role of the Reader, e nesse artigo, inclusive, ele fala toda a estrutura dos livros do Ian Fleming, em que tem, né, eu estou até pensando em incorporar isso para a explicação de algoritmo. Vocês vejam, tem uma espécie de algoritmo nos filmes do James Bond. O M dá uma tarefa para o James Bond, aí o vilão se mostra, etc. Aí o Bond faz um movimento lá também. Vocês estão vendo que também é parecido assim, com o xadrez, isso aqui também. Uma coisa, isso aqui são palavras do Umberto Eco, não tem palavras minhas aqui não. Aí a mulher move-se, mostra o Bond, etc. Tudo. E o Umberto Eco, ele fala que no From Russia with Love a coisa é um pouco mais complicada, porque pelo fato de ter vários vilões, o algoritmo no livro From Russia with Love é mais complicado. Vocês estão vendo aqui, repete o B aqui, etc. Mas ele faz toda uma análise do Ian Fleming. Eu não vou por esses caminhos nem nada, não, gente. Eu vou pelo seguinte caminho. É o seguinte, nos filmes do Bond, o Ian Fleming morreu em 1964. Ao longo dos anos, eles foram dando para várias diferentes pessoas regiamente pagas. Um dos filmes do Bond é um dos filmes de maior lucro no mundo inteiro, o Skyfall. Ao longo do tempo, eles foram dando esse tema para vários escritores,
E uma das coisas interessantes no James Bond é que ele está sempre meio par a par com a questão tecnológica. Então, no Dr. No, se vocês verem o filme, que é um filme de 1962, vocês vão ver lá foguetes, raios destruidores, etc. E tal. Mas se vocês verem esse último aí, que é o de 2015, o Spectre, basicamente é o seguinte: a importância que o software está tendo no mundo, etc., problema de Big Data e tudo mais. Quando você faz um pagamento com o seu cartão de crédito, você faz um check-in em algum lugar, você compra uma passagem, etc., você vai deixando rastros e rastros eletrônicos. No filme de James Bond, eles ainda juntam isso com a questão de segurança e tudo mais, essa integração. E o Big Brother, no filme de 2015, é um sistema chamado Nine Eyes, etc., que eles sabem tudo de todo mundo, tudo que é feito, etc. E a conclusão é a seguinte: o software é o principal dos elementos na questão aí hoje em dia, e não mais aqueles raios, etc. Aproveitando uma coisa que o Omar falou na terça-feira, quem estava aí na apresentação do Omar de nanotecnologia? Pois é, o Omar mostrou aquela camada de hardware mais embaixo e uma camada mais abstrata de software. Essa camada é que está sendo o foco atualmente, gente. É essa camada aí. O hardware está sendo cada vez mais comoditizado e o software está ganhando cada vez mais importância. E é por isso que um país como o Brasil deveria focalizar em temas relacionados com a questão da engenharia de software. Tem o exemplo da Índia para mostrar tudo isso aí. Então, eu espero que vocês estejam suficientemente motivados para entender que o caminho da engenharia de software é um caminho muito importante no mundo, né? Eu juro para vocês que eu cliquei aqui, page down, não sei o que aconteceu aqui não. Ufa! Então agora é a minha apresentação mais tradicional, mais canônica e tudo. Eu vou explicar um pouco o termo engenharia de software, eu vou falar dos professores aqui do DCC que mexem com a área de engenharia de software, eu vou falar um pouco sobre a questão da terminologia em engenharia de software e vou falar do tal foco que eu acho que, como sugestão para vocês conhecerem uma área, é vocês olharem as conferências da área e eu vou explicar um pouquinho também sobre o que são essas conferências. Então, quando você fala em engenharia de software, pode ter muitos significados. Pode ser o nome de uma formação, né? Em geral as formações chamadas formações terciárias, né? Ou pós, ensino médio, etc. Tem 3.000, 4.000, 5.000 horas, etc. Então, aqui no Brasil, agora que está aparecendo os cursos de engenharia de software. O Brasil é um país misterioso em algumas coisas. É difícil entender por que os militares proibiram engenharia eletrônica nos anos 70. Quem já ouviu falar disso, hein? Só de curiosidade. Ninguém? Opa, um. Só um? André, você nunca ouviu falar disso, não? É um mistério, é um mistério. Os militares proibiram engenharia eletrônica. Posteriormente a isso, era meio proibido formar gente em engenharia de software no Brasil, um negócio estranhíssimo. Eu já conversei com várias pessoas da SBC, é um negócio assim meio estranho, essas coisas meio kafkanianas do Brasil. Muito estranho. Então, engenharia de software pode ser o nome de uma formação, pode ser o nome de uma área de pesquisa, eu vou estar com foco mais nisso, por isso que eu pus em azul ali, espero que todo mundo aqui não tenha nenhum daltônico, etc. Tal. Está em azul ali, porque a minha ênfase vai ser em cima desse significado, uma área de pesquisa. Pode ser também o nome de uma disciplina, que é essa disciplina que eu dou aqui no curso de Ciência e Computação, né, todo semestre. E, em geral, nos cursos de Ciência e Computação é uma disciplina de 60 ou 120 horas. No curso de Sistema de Informação tem Engenharia de Software 1, Engenharia de Software 2, 120 horas. Pode ser também o nome de uma área de ocupação profissional. Aqui eu vou fazer uma mensagenzinha do que é o meu achismo com relação ao problema de ocupação. E eu vou estar usando, a maioria das vezes, o primeiro significado. Os professores aí são o professor Clarindo, né, que mexe muito com a questão de usabilidade, interação homem-máquina, etc. Assim também como a professora Raquel. Vocês tiveram alguma palestra com a Raquel Prates? Então a professora... Não, foi a Minardi, né? Um pouco antes de mim aqui, acho que foi a Minardi. Pois é, a professora Raquel Prates
que não é a Raquel Minardi, que estava aqui antes de mim e tudo, ela mexe muito com a questão de interação homem-máquina, etc. É o foco principal dela, mas o professor Clarindo mexe com essa parte também de interação homem-máquina, essa questão também de usabilidade, etc., e mexe com engenharia de software. Os dois professores que mexem mais diretamente com engenharia de software aqui somos eu e o professor Eduardo. O professor Eduardo é o coordenador do LabSoft atualmente, né? Nós fazemos parte dos laboratórios LabSoft, o Gesto, Sinergia. Bom, Sinergia atualmente é só o professor Clarindo. E o professor Marco Túlio mexe não só com engenharia de software, mas também com linguagem de programação, o laboratório, ele tem sociedade com o Fernando e tudo. A professora Raquel, que eu falei com vocês, e eu. Então, o foco na engenharia de software, atualmente aqui no DCC, os dois que mexem mais focado com a engenharia de software, somos eu e o Eduardo, o Marco Túlio também, o Clarindo, né? E por último a Raquel, que ela é mais focada na questão de interação humano-computador. Desses laboratórios aqui é o laboratório de engenharia de software, que até nesse andar aqui nas 22, 23, etc., tem os gestos e o laboratório de interação do Clarindo e da Raquel, e tem o Sinergia, que o professor Clarindo mexe, que é um laboratório também que produz diversos tipos de software. Na gênese desse laboratório eu atuei bastante, mas depois, posteriormente, eu saí porque ele não estava tão direcionado ao foco que eu gosto de fazer. Com relação à questão das formações, que eu mencionei brevemente, só isso aqui, gente, dá 2 horas de palestra, esse assunto aqui, em particular também porque a gente pode tentar fazer alguma teoria de por que a engenharia eletrônica foi proibida no Brasil. Por que a engenharia de software não tinha cursos de engenharia de software, etc. Desde o princípio da implantação da questão do ensino da computação no Brasil, etc., o que existia era, geralmente, ciência da computação, engenharia de computação, sistema de informação e os cursos de tecnologia. Já nos últimos tempos estão começando a aparecer as licenciaturas, né, e os cursos de engenharia de software. Ano passado, eu achava que tinha só uns poucos cursos e teve um aluno que me mostrou que já tinha mais de 16 cursos. Eu não sei atualmente a quantas anda isso. Mas ano passado, no início do ano passado, já tinha mais de 16 cursos de engenharia de software no país. Eu estou ruim de conta? Alguém sabe que é muito mais do que isso? Ninguém? Então não vamos continuar sobre esse assunto, não. Sobre o problema de exercício profissional, eu gosto muito da questão da posição da SBC. Aqui no Brasil tem umas coisas malucas. Em teoria, a gente deveria ter esses conselhos, tipo o conselho de medicina, conselho de direito, conselho disso, conselho daquilo. O conselho de direito não existe, chama OAB. E, aliás, essa é uma profissão ímpar. Nisso aí nós não conseguimos nem chegar perto deles, né? É a única profissão que você termina seu curso na universidade e você não tem direito a exercer profissionalmente sua carreira, etc. Nem nada. Você tem que fazer um exame da OAB para você poder exercer sua profissão, etc. Nós, na SBC, a nossa posição é que deve ser regulamentada a profissão para que seja exercício livre. Então, aqui no Brasil você não pode deixar de querer que seja regulamentado. Seja regulamentado na direção de que o exercício seja livre. Esse, assim, também é um assunto que, desculpem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que perguntem, né, mais ao final aí e tudo, eu não vou entrar nessa discussão aqui agora. Bom, eu não poderia deixar de fazer uma discussão sobre o que é engenharia de software, né, em um daqueles sentidos iniciais que foram colocados lá. O IEEE, a definição dele é meio estranha, olha só para vocês verem. Aplicação sistemática, disciplinada, quantificável de uma abordagem de desenvolvimento, operação e manutenção de software. Essa é a definição. Já tem um outro autor aqui, que é esse Yen-Chun Yang. Ele diz que é uma disciplina que adota abordagens da engenharia, tais como metodologias estabelecidas, processos, arquiteturas, medidas, ferramentas, padrões, métodos organizacionais, gerenciais, métodos, qualidade, garantia da qualidade, and the like. É isso que eu adoro nessa definição. And the like. Esse and the like aqui, esse é muito bom. Ou seja, um tantão de outras coisas mais.
E vocês vejam que a definição dele é bem mais, né? No desenvolvimento, aí ele já coloca aqui um adjetivo, ó, de software de larga escala. Em geral, a analogia que é feita de engenharia de software é com a engenharia civil, que você não vai usar os preceitos da engenharia civil para construir um barraco. Então, se o software é pequenininho, você não vai fazer as coisas de engenharia de software. Não, eu não sei se tem isso não. Essa parte aqui eu não gosto muito não. Então, o que eu quero contar para vocês é o seguinte, eu nunca consegui uma definição de engenharia de software que eu ficasse satisfeito. Mas, grosso modo, tem essa coisa aí de problema de custo, qualidade, etc. Todos esses fatores aí na questão da construção do software. Então, eu desejo que vocês também dediquem a uma hora a tentar entender o que é engenharia de software e que vocês tenham a definição predileta de vocês. Eu até hoje tenho examinado várias e eu não tenho a minha. Bom, então vamos lá agora, como é que eu vou terminar essa apresentação aqui com vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu queria mostrar o papel de conferências na questão do conhecimento, educação, etc. Isso aqui que vocês estão vendo é uma tentativa minha essa figura é uma das poucas de minha lavra. Aliás, é a única de minha lavra que tem aqui nessa apresentação. E aí vocês entendem por que eu sempre pego figuras de outros lugares, né? Muito ruim, muito ruim. Mas eu vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Você tem uma área qualquer, gente, veja, isso não é simplesmente engenharia de software, não. Isso vocês podem fazer assim, algoritmos, pesquisa operacional, sistemas operacionais, compiladores, pode ser o que for, quase toda. Pode ser medicina, pode ser cirurgia plástica, quase toda área. Isso aqui é praticamente universal, essa coisa que eu estou falando. Então, se vocês quiserem entender um pouco de uma área, a minha sugestão é você olhar as conferências da área. E aí eu vou só explicar para quem não tem a real dimensão do que são as conferências da área, etc. Eu vou tentar explicar o que é via a principal conferência da área de engenharia de software, que é a International Conference on Software Engineering. Não tem originalidade nenhuma no nome. E a ideia é o seguinte, você tem uma comunidade de prática lá, etc., e essa comunidade está lá praticando, aí aparecem pessoas que estudam aquela prática, então tem a questão epistemológica, cognitiva ali, etc. Aí as pessoas começam a trabalhar naquela área toda ali, essas pessoas trabalham e essas pessoas várias vezes se reúnem. Igual vocês estão reunidos aqui, as pessoas se reúnem para apresentar os trabalhos que cada um tem feito, as análises, os estudos, etc. Então, é sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui, uma reunião de uma das conferências da área de engenharia de software. Aqui não tem nada assim de excepcional, não. Vocês vão ver que é uma coisa muito parecida. Eu vou, inclusive, fazer analogia com isso que vocês passaram aqui ao longo dessa semana aqui. Então, você tem as conferências. Muitas das vezes, em muitas áreas, vocês têm uma espécie assim, de compilação de trabalhos. Quando os trabalhos nas conferências são considerados trabalhos assim, muito importantes, né, de grande impacto, etc., é comum esses trabalhos serem registrados em periódicos, ou journals, ou artigos de periódicos, né, e tem vários outros nomes também, que é o seguinte, a conferência em geral é uma coisa assim, bem mais imediatista, em geral. Qualquer tipo de trabalho, etc., eu trabalhei nos últimos 2 meses em alguma coisa, eu vou lá apresentar numa conferência, etc. Se as pessoas acharem interessante, aí eu posso ampliar aquele estudo, aquela descrição, aquele relato, etc. E aí eu publico em periódicos. Eventualmente, esse conhecimento, gente, que é gerado por essa comunidade toda, aí, seja em termos de conferência, seja em termos de periódicos, ele vai parar nos livros. E o autor de livro ele tem um trabalho interessante que é compilar quais são os conhecimentos mais interessantes de cada área. Então, vocês vejam que o lugar onde o conhecimento está mais vivo é nas conferências, porque os livros, em geral, são quase sempre os últimos lugares onde o conhecimento vai parar. Bom, se eu tivesse mais tempo aqui na palestra, eu ia falar com vocês sobre o problema do relacionamento dessas entidades aí com a questão de graduação, mestrado e doutorado, né? Normalmente, a graduação exige que os alunos tenham um conhecimento que está nos livros. E isso é normalmente o conhecimento, né, mínimo que existe. O conhecimento exigido em termos de mestrado e doutorado é o conhecimento que é praticado nessas conferências e periódicos, tá? Mas vamos continuar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, na área de engenharia de software tem 2 livros que são os mais usados no mundo inteiro.
E não são esses dois que eu uso na minha disciplina. Eu uso o livro do professor Wilson, que estava aqui na palestra de segunda-feira. E tem razões para isso, tá, gente? Não é porque eu gosto dele, ou ele é meu amigo, ou ele me dá um dinheirinho em cada cópia que é vendida. Não, não tem nada disso. Eu não ganho um centavo em nenhuma das cópias, etc. E para os objetivos das disciplinas que eu tenho aqui, o livro do Wilson cumpre bem. Mas o fato é que no mundo inteiro os dois livros mais usados são o livro do Ian Somerville e o livro do Roger Pressman. Vocês podem ver que eles são várias edições e a cada ano mais livros de engenharia de software surgem. E, por exemplo, eu coloquei só esse livro aqui, ó, já vai aparecer de novo esse sujeito aqui, mais para frente aqui nas apresentações, o Armando Fox. Esse é o livro que está sendo usado em Berkeley. Lá em Berkeley eles usavam Somerville, que é o primeiro livro, desculpem. Eles usavam Somerville e abandonaram Somerville e passaram a usar esse livro aqui. E é complexo o assunto, isso aqui daria mais 1 ou 2 horas da gente discutir o problema do uso dos livros, etc. Tem muitos fatos interessantes. Nós vamos abandonar essa parte e vamos direto para a sugestão que eu faço a vocês de analisar uma área. Então, uma abordagem para analisar a área via uma lente de uma certa conferência XYZ, no caso aí eu já falei com vocês que eu escolhi esse ICSE, International Conference on Software Engineering. O problema de você analisar uma área sobre isso aí é que agora, em termos da apresentação aqui, eu poderia investir um certo tempo T aqui, em a gente ver tudo o que aconteceu lá com um pouco detalhe, ou a gente vê algumas coisas com um pouco mais de detalhe. Eu escolhi essa última opção. Nós vamos ver algumas coisas com um pouco mais de detalhe, embora eu vou mencionar várias das coisas que aconteceram lá. Eu vou falar alguma coisa sobre palestrantes nessa conferência aí. Igual aqui tem essas palestras aqui, lá nessa conferência tinha as palestras, só que lá a palestra é uma coisa mais chique, etc. Só 4 palestras. Ou, mais especificamente, o que é chamado de Keynote Presentation. Como é que eu traduziria Keynote, André? Alguma sugestão aí? André, por favor. Hein? Pois é, Keynote Presentations. Lá teve 4 Keynote Presentations, eu vou falar alguma coisa sobre elas. E aí tem as trilhas, igual vocês têm essas diferentes apresentações aqui. Essa aqui, por exemplo, aqui tem as trilhas com as apresentações. E tem também outros eventos. Eu não vou falar sobre toda a possibilidade do que acontece lá. Essa ICSE 2015 foi lá na Florença, lá na Itália. Normalmente essa conferência é Estados Unidos ou algum outro país. Ela começou uns 2, 3, 4, 5 anos, ela já está na 37ª edição. Ela começou nos Estados Unidos durante uns 4, 5, 6 anos, e aí depois é sempre assim, Estados Unidos ou algum outro país. Estados Unidos ou algum outro país, e nunca veio aqui no Brasil não, mas já foi na Argentina. Então ela não é tão distante da gente aqui não. E o que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó, em termos dos trabalhos técnicos, foram 452 submissões, ou seja, 1.200 pessoas, né, trabalharam em 452 trabalhos, etc., em 37 países e submeteram trabalhos para lá, para falar o que eles estão fazendo. Por exemplo, eu nunca tive nenhum artigo aceito lá e nem nunca submeti. Mas, por exemplo, eu tenho um trabalho que vocês vão ver aqui na área de testes. Vamos dizer que eu decidisse que meu trabalho mereceria ser divulgado na principal conferência de engenharia de software do mundo, etc. Eu escreveria com meus alunos, meus colaboradores, etc., um artigo sobre teste de software em alguma direção. Nós estamos trabalhando nisso, teste de software para aplicações de dispositivos móveis e tudo mais. Escreveríamos para lá, submeteríamos. E o interessante das conferências, gente, é que elas têm orgulho em mostrar que tem uma taxa de aceitação baixa. Essa conferência, vocês vejam, de cada 5 trabalhos, só um que foi aceito. Aliás, menos, né? De cada 5 trabalhos, menos de um foi aceito. Então, dos tais 452 trabalhos, né, provavelmente o meu estaria entre os 300 e tantos que foram rejeitados e tudo mais aqui.
Então, o que resulta depois que eles fazem isso aí, ó, é essa coisa aqui que é muito parecida com o programa que vocês viram aqui basicamente, vocês estão vendo essa coluna aqui. Isso aqui é a quarta, a quinta e a sexta-feira. E quarta, quinta, sexta-feira, não está mostrando tudo aqui não, porque eu cortei aqui mais ou menos por volta do onde tem o almoço. E aqui tem uma coisa complicada em conferência, que se vocês fossem assistir uma conferência, vocês não tiveram que fazer aqui, bom, eu pelo menos acho, eu não observei com todo cuidado. Vocês nunca tiveram que decidir entre ir para um evento ou outro aqui da escola de verão não, né? Não tem uma linearidade? Lá não. Lá você tem que escolher, ó. Lá você vai ter que escolher se você vai ver uma atividade aqui, ou uma atividade aqui, ou uma atividade aqui, etc. E esse é um trabalho complicado. Você tem que ter cuidado lá, porque senão você perde eventos que você gostaria de assistir e tudo mais. O único evento que tem lá... Ô André, qual que é o único dos eventos que tem lá que você não precisa escolher? As palestras. Os keynotes. Esse também. Tirando o almoço. As palestras em geral, os tais dos keynotes, talks, etc., são eventos assim, que são mais prestigiados, etc. Então vocês podem ver aqui, ó. Aqui aparece algumas das palestras. Aqui, ó. No primeiro dia de conferência aqui, de 8h30 até 9h30, foi a parte de introdução, alguns alôs, recompensas, etc. Mas às 9h30 já começou a palestra do Cláudio Silenzi, que eu vou falar alguma coisa rapidamente aí com vocês. Depois teve a palestra da Landau, e teve uma palestra do Butch, ficou num perdido, não sei, não, cadê? Ficou perdido aqui, hein? Tá aqui. Teve o keynote do... Esse cara aqui, o Grady Butch, é um sujeito da IBM, cientista-chefe da IBM, um dos inventores da UML, se é que alguns de vocês sabem do que eu estou falando. E teve também uma palestra, um keynote, que eu não estou achando aqui. Foram 4. Eu vou falar rapidamente sobre eles. Então, vamos... Tá aí, ó. Em breve resumo, a principal conferência de engenharia de software do mundo são atividades. Lógico que tem outros eventos colaterais, as coisas começam no domingo. Então tem atividade de coisas colocadas, né, junto com essa conferência. Tem no domingo, tem na segunda, tem na terça, mas a conferência principal começa na quarta-feira. Começa na quarta-feira. Aí você tem essas atividades todas, e elas têm atividades em paralelo, etc. Você tem que escolher o que você vai fazer e tudo mais. E dentro dessas palestras, a única hora que não é paralela é o almoço e as palestras do pessoal. Bom, então, e lá dentro estão localizados esses 84 artigos. Agora vocês imaginam, 84 artigos, mais outras coisas acontecendo, porque tem várias cerimônias disso, cerimônias daquilo, prêmios disso, prêmios daquilo, etc. E alocados lá dentro desses 3 dias, 84 apresentações e tudo mais. Eu não vou falar das 84 apresentações, eu vou falar alguma coisa sobre teste de software, porque é uma coisa que eu gosto e tenho praticado muito nos últimos tempos, etc. Eu vou mostrar para vocês como que o teste de software é uma coisa que ao longo dos anos vem consolidada. E aí eu vou deixar essa mensagem pelo menos, olha, o ser humano erra. Então na hora que vai se fazer software, uma das coisas mais esperadas, uma coisa que você pode ter certeza é que vai ter erro. Você já tinha consciência disso, André? Você vai fazer o software, uma das coisas que você pode ter certeza é que vai ter erro. E uma das atividades que você tem dentro do desenvolvimento de software com relação a isso chama teste de software. Você vai testar o software e aí eu vou explicar mais à frente aqui com um pouquinho mais de detalhe, ou pelo menos eu vou tentar, deixe-me ver se eu vou tentar ou não. Esse grau de detalhe aí, eu não vou tentar não. Mas o fato é o seguinte, eu vou ser rápido porque o tempo está terminando. Eu não vou dar detalhes para vocês, mas o fato é o seguinte, você tem uma atividade no desenvolvimento de software que é exatamente essa questão de você executar o software e você fica olhando ali o que o software está fazendo, ou você faz um programa para olhar o que o software está fazendo, e aí você descobre um desvio do comportamento esperado.
essa que é a atividade de teste. Aí toda vez que você nota um desvio do comportamento esperado, você anota. Então pode ser coisas bem simples. Você roda o software e você espera, por exemplo, que não dê uma mensagem de erro, ou que ele fique congelado, etc. Então, um jeito simples de testar software é simplesmente um teste chamado teste de crash, ou teste de falha completa, etc. E é o seguinte, você roda o software, ele fica lá com uma mensagem falando quem que ele é, um splash screen, vaza alguma coisa, etc. Porque tem software que nem isso faz. Ele já dá problema na entrada dele e tudo mais. Bom, então já mostrei para vocês como é que é a organização. Essa transparência que vocês estão vendo aqui foi a inveja que eu fiquei com relação à apresentação do Omar. Ela é tão mais bacana que a minha, né? Não, a minha é só texto. Eu falei, não, preciso pôr uma figura. E aí eu resolvi pôr uma figura o que vocês estão vendo aí é o volante do carro de Fórmula 1 da Ferrari. Não é um videogame, mas parece. Parece. É lógico que não parece o Mario Kart, né? Com aquele negócio que você põe o negócio do Wii lá dentro, nem nada. Mas existem uns videogames próximos disso aí, etc. Mas esse aí é o da Ferrari. E o interessante é o seguinte, dentro dessa questão de uma certa dissonância perceptiva, cognitiva, etc., que o que se faz na principal conferência do mundo está muito distante do que é praticado no mundo, etc., eles resolveram fazer uma radicalização grande. Eles resolveram chamar um sujeito, essa é a principal palestra de engenharia de software do mundo, eles resolveram chamar um sujeito que não tem um artigo de engenharia de software, não tem nada. Esse Cláudio Silenzi aí, ele é o chefe da divisão de hardware e software da escuderia Ferrari. E ele foi para lá e ficou contando. E é coisas que eu achei interessante. Eu não fiquei chateado. Eu fui no YouTube, você consegue ver a apresentação dele no YouTube, é só pôr Cláudio Silenzi ICSE 2015, ou nem só isso, ICSE, e vocês vão ver ele conversando sobre a questão de quais linguagens. Ô, André, você sabe qual linguagem que eles usam muito lá ou não? Dentre outras linguagens, eles usam, inclusive, aqueles módulos de simulação do SimLab, etc. Lá usam C++, usam C, várias linguagens lá dentro. Eu descobri, inclusive, também que eles fazem até simulação. Não é essa parte só do software que toca o ponto da centelha do motor, não sei o que, nem nada, não. Eles fazem simulação até mesmo daquele pit stop lá, quem vai aparafusar o quê, se não vai atrapalhar, onde que o cara vai vir, a trajetória. E com isso eles conseguem trocar o pneu de um carro, acho que em 2 segundos. Um negócio meio assustador. Até isso hoje em dia, gente, o software está comendo tudo. Até mesmo o posicionamento da equipe de pit stop, etc., eles fazem simulação. Então, a quantidade de software, eu não suspeitava a quantidade de software que eles tinham lá na Ferrari, né? Então, foi uma palestra interessante essa aí. E, além do mais, eu concorro com essa transparência aí, com as transparências do Omar. Não, você foi ver a do Omar aí, André, ou não? Não? Quem viu a do Omar aí? Zé, você viu? Na terça-feira de nanotecnologia, um tantão de gente abriu a mão agora. Agora ninguém está... Agora ninguém está... Tá ruim esse mesmo, isso aí? Só o volantinho da Ferrari não concorre, não. Tá bom. Bom, então... Teve, então, esse Cláudio Silenzi, que é da Ferrari, e o resto aqui das apresentações são normais nas apresentações. Então, a única apresentação assim, mais distanciadas do modus operandi das conferências do mundo inteiro foi essa do cara da Ferrari, tá? Basicamente, a Susan Landau falou sobre o problema de mineração de metadados, pode revelar muita informação sobre pessoas e tudo mais. O Grady Booth falou sobre o futuro da engenharia de software. E esse Holzman aí é um cara que trabalha diretamente com da ordem de mais de 2 milhões, 20 milhões de linhas lá no Jet Propulsion Laboratory, lá, software da NASA. Ele trabalhou com a equipe que colocou o software daqueles robozinhos que ficam navegando lá em Marte, então tem umas coisas também interessantes aqui para ser faladas, né? Eu ia fazer uma comparação com palestrantes de 2014, mas não vou fazer porque eu quero ser rápido aqui. Eu quero só mostrar para vocês que aqueles 84 artigos foram fatorados, né, nessas 27 sessões aqui, ó. E dentre essas 27 sessões, o que eu quero chamar a atenção de vocês é como que essa área que eu trabalho é importante. Olha lá, ó, tem o Testing 1, Testing 2, Testing 3 aqui, ó, só nessa parte chamada de teste,
A teste apareceu também em alguns outros lugares, mas em sessões especificamente chamadas sessões de teste, né, ou trilhas de teste, né, trilhas ou sessões de teste, são 9, quantos que dá isso, Zé? 84, 9, 80, 11%. 11% da principal evento, principal conferência de engenharia de software do mundo é essa área de teste. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu ia dar detalhes sobre como é que funciona o tempo aqui para vocês, e aí eu ia discutir alguma coisa sobre alguns dos trabalhos, né, na trilha 1 de teste, Testing 1, alguns trabalhos também na parte de aplicações móveis, né? E eu ia falar também sobre... E aqui eu ia concorrer de novo com o Omar, José, que você não viu a palestra dele, etc. Eu arranjei um quadrinho do Calvin para falar sobre o que é teste de regressão. Eu vou investir aqui em falar com vocês o que é o teste de regressão. Teve uma sessão... Além das 3 sessões de teste, ainda teve uma sessão de teste de regressão. O problema do teste é o seguinte... Você desenvolve um software, faz teste, você fala assim, ufa, o software está funcionando da maneira que deve funcionar e tudo, você faz um relatório. E o problema é o seguinte, o software está sempre em evolução. Aí você mexe em algum lugar no software, você mexe num lugar, começa a dar problema em outro. Essa é uma das coisas mais estranhas do software, etc. E aí você precisa ter, além dos testes normais, você precisa ter os testes também. Aquelas partes que você achava que estava funcionando, você não pode deixar de fazer teste, não. Então esse quadrinho aqui, basicamente eu estou dando aqui de quem que é, ó, eu pesquisei via Google, né, alguns lugares. Se tivesse esse quadrinho aqui, ilustraria a apresentação. Isso aqui é o Calvin procurando um bug. Né? Bug é outro nome que você pode dar também para defeito, problema, erro de teste, etc. Aí ele consegue pegar o bug. Quando ele consegue tirar o bug, a casa dele seria o software, ele consegue tirar o bug, o que está acontecendo, gente? Está entrando vários outros bugs. E essa é a ideia desse desenho que vocês estão vendo aí. Eu ia conversar também um pouco com vocês sobre uma das trilhas também que teve lá, daquelas 27 trilhas, né, onde estão os 84 artigos, é a trilha sobre o problema de testes de regressão. Né? Então, eu ia conversar um pouco também sobre a questão de alguns trabalhos na trilha de teste 2, alguns trabalhos também sobre questão de especificação e verificação, que estão relacionados à questão de teste, e alguns trabalhos com relação à questão da trilha de teste 3. Em particular, uma das discussões que eu ia fazer aqui, que é muito interessante, gente, é o problema de quando você está desenvolvendo algumas aplicações móveis e você usa aquelas propagandas para você distribuir gratuitamente seu software, ajuda você a receber algum dinheiro com relação ao seu software. Tem um trabalho lá mostrando que elas introduzem custos muito altos para o desenvolvedor. Normalmente a sua aplicação, ao invés de ser uma aplicação assim mais bem comportada, ela começa a gastar muita bateria, etc. E as pessoas ficam nervosas, porque elas olham lá naqueles gráficos lá e falam assim, quem que está gastando mais bateria aqui? É a aplicação do Rodolfo, que faz uma... Não por causa do que eu desenvolvi, mas por causa do tipo de infraestrutura de propaganda, por exemplo. Então tem um trabalho muito interessante, contando inclusive como é que se testa esse tipo de coisa aí. Então, tinha trabalhos bem interessantes aqui para a gente discutir. Né? Eu tinha também uma espécie de confrontação com outros anos dessa conferência, né? Em particular o ano de 2014, o ano de 2013, o ano de 2012 e o ano de 2011 aqui, ó, que foi um ano que só tinha 13 trilhas, e só pelo nome das trilhas, eu acho que vocês conseguem descobrir onde é que foi. Havaí. Então, eu ia conversar um pouco sobre isso aí. Eu ia terminar dizendo aqui para vocês, ó, que a questão isso aqui que vocês estão vendo aqui é o percentual da população, e tem o percentual da população numa certa faixa de idade e outra faixa de idade, a questão de que o pessoal desenvolvedor de software está todo concentrado aqui. Num país onde você não tem um bom percentual da população com ensino superior, você não consegue desenvolver software. Esses dados aí são dados da OECD. Então, a nossa tarefa aqui no Brasil é complexa em termos de conseguir virar um país produtor de software. Obrigado, gente. Eu estou à disposição para perguntas. Sempre colocando features, requisitos, como é que fica a questão de arquitetura? Eles
designs que nós tínhamos até agora, aqueles 26, eles conseguem responder do jeito que tem que ser? Como ficou isso dentro da área de engenharia de software? Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta exatamente, né? Antigamente você desenvolvia software com muito desenvolvimento logo de início, então muita especificação, muito desenvolvimento logo de início. Hoje em dia você tem um método de desenvolver software onde você fica continuamente desenvolvendo software e fica continuamente evoluindo o software, é disso que você está falando, né? E esse é um tema que está muito em voga no mundo inteiro, a razão porque como é que você deve fazer tudo isso aí, tá? Esse nome chama-se o fato de você não ter uma arquitetura e essa arquitetura eventualmente aparecer lá na frente, chama emergência da arquitetura de software. E para grandes softwares, existem muitas pessoas que têm uma posição muito radical com relação a isso. Eles falam que essa abordagem não funciona para grandes softwares. E esse é um dos grandes desafios hoje em dia. Essa área de desenvolvimento de software, ela não é uma área que está consolidada, não. Ela tem muitas frentes onde as coisas estão acontecendo. E você perguntou de uma área que está em constante redefinições, etc. O que está acontecendo atualmente é que existe um embate. Tem um grupo de pessoas que acreditam que você pode fazer a arquitetura emergir mesmo para grandes softwares. Tem pessoas que não acreditam nisso, porque tem muita gente que coloca o problema de desenvolvimento de software em analogia com você desenvolver um prédio, por exemplo. Tem gente que fala, não tem similaridade isso aí não. Mas vocês imaginem o seguinte, quem acha que a arquitetura de software é parecido com um prédio, ele acha que é um negócio complicado. Vocês já pensaram, vocês constroem 1, 2, 3 andares, aí derruba tudo, constrói 1, 2, 3, 4 andares, derruba tudo, constrói 1, 2, 3, 5, 10 andares, derruba tudo. Quem acha que o desenvolvimento de software tem similaridade com a construção civil, ele fica horrorizado em pensar na questão de desenvolver software onde você refatora, você faz uma série de diferentes providências e tudo mais, e eles fazem analogia, fazem uma metáfora com a questão da construção civil. Ele fala, não, você tem que definir tudo inicialmente, olha, esse prédio vai ter 10 andares, esse prédio vai ter 20 andares, esse prédio vai ter 50 andares, etc. Cada andar vai ser assim, o andar tipo é esse, vai ter pilar aqui, vai ter viga aqui, etc. Então tem um grupo de pessoas que acham que essa analogia é válida para grandes softwares e eles acham que é um absurdo você tentar, mas por exemplo, se você entrar nesse mundo aí onde essas coisas estão acontecendo, você vai ter que tomar partido, de um lado ou de outro. O embate está aí. Então, você veja quanto desafio interessante existe. Respondeu? Muito obrigado, gente.